Ruth, tá frio aí? Oi, querida, está frio, está gelado. Hoje as temperaturas estão baixas, quer dizer, ainda já há alguns dias, mas hoje tinha anunciado o Serviço de Meteorologia que seria um dos dias mais frios do ano, mas que já mudaram, porque quarta-feira vai fazer mais frio. A temperatura vai baixar mais, vai voltar a chover, vai voltar a nevar no Hermon, e de modo que o dia ensolarado de hoje também. Quem olhou esse sol pensou que estava um dia gostoso, mas estava impossível de ficar do lado de fora. Eu Estava saí, muito Ruth. frio. Eu fui uma dessas pessoas que Às olhou. 10h30 da manhã, um sol lindo. No sol, estava 9 graus. Eu sei, Ruth. Aqui em Kfar que não é um lugar alto, né? Lugar plano, Eu senti e não esse está frio. tão perto do Hermon, mas Tá está muito frio mesmo. frio. E o sol realmente me enganou, porque no sol É, é, é um sol que engana. é um sol que Ele é engana. bonito, claro, Um mas dia engana, lindo, não é esquenta. verdade. É. Bom, tá bom. Não vamos reclamar, porque daqui a pouquinho vem o calor e aí a gente vai falar, ai, que E, calor. pois é, aí vamos passar 8 meses reclamando. Bom, vamos começar. Eu queria te dizer que realmente o nosso último encontro muitas pessoas comentaram, né, sensibilizadas com o acontecimento dos soldados. Em relação a isso, teve mais alguma. Sim, porque esse acontecimento foi assim, existem sempre no Exército, principalmente no Exército como o de Israel, que é um exército que não é voluntário, né? As pessoas, os jovens são obrigados a servirem, vão uma idade muito jovem, com 18 anos, enfrentar uma vida que não é fácil, porque eles passam um período de treinamento curto e eles têm que imediatamente entrar em ação, os que estão nas unidades de combate, porque aqui é todo dia é dia, não tem um período de paz que a gente diga, bom, agora vamos respirar. De modo que as exigências de disciplina e de obediência a regulamentos, de quando abrir fogo, como abrir fogo, em que condições sim ou não, é uma Torá, digamos assim, no Exército. Então, muitas perguntas foram feitas, porque, primeiro, que foram 4, né? 3 que saíram numa direção e um que foi sozinho. Então, os parágrafos, né, que eu falei antes, que foram erros fatais, o fato que eles saíram sem comunicar ninguém, existe. Não é uma base onde eles estavam, não é uma base fixa, é um acampamento provisório que eles estavam fazendo um treinamento numa determinada área, e quando chega no local, eles fazem um acampamento, são assim, umas cabanas enormes, em que tem que ser apropriadas para o frio que está fazendo, para a chuva e tudo, mas acontece que a regulamentação é a mesma. Como que 3, inclusive dos 3, 2 eram comandantes de subunidades, saem sem avisar ao comando. Existe 24 horas por dia alguém que estão lá na sala do comando e que eles têm que ser comunicados de tudo que está acontecendo. 3 saíram, não comunicaram, não estavam com capacetes, estavam armados, mas sem capacetes, sem o colete
contra a bala, Aham. sem nenhuma defesa, sem o capacete, sem defesa. O outro, que saiu sozinho, embora estivesse todo aparelhado, mas ele também não avisou ninguém que ele saiu. É. E quando ele viu aqueles vultos que ele não conseguiu identificar, o que levou ele a atirar foi o fato de ele não ter visto capacete. Ah, Se não tinha capacete, não era soldado. é verdade. E o soldado não vai sair sem capacete. Ele foi interrogado durante 10 horas. Nossa. Inquérito policial dentro da Sabá, porque, afinal de contas, morreram 2 e ele não foi ferido. E os 2 atiraram. Esses 3 que estavam lá atiraram contra ele, mas o que ficou, a conclusão foi que ele atirou primeiro. Uhum. Ele, que estava sozinho, foi o primeiro a atirar, porque ele viu as figuras, os vultos, e percebeu que não tinham capacete. Então, ele achou que deviam ser os ladrões que tiveram na véspera e roubaram o material de iluminação noturna e também material explosivo. Então, ele viu, atirou. Quando os outros atiraram, é que ele percebeu, pela qualidade, né, da arma que eles estavam usando, que não devia ser beduíno, e ele parou de atirar. Mas nisso, 2 já tinham morrido, e o terceiro não foi ferido. Mas esse problema dele ter atirado primeiro, de ter conseguido matar 2, é uma coisa que está revolucionando o Exército dentro de tudo que não deve acontecer, principalmente em unidades de elite, Claro. como essa. De modo que ainda não acabou de falar, não se fala mais daquelas pseudo-espiãs a favor de Irã, As nem iranianas. fala mais, o assunto morreu, né? Porque não tem mais nenhuma importância. Mas esse assunto não sai da manchete. Porque foi marcante, né, Ruth? Inclusive, doloroso, né? E houve na sexta-feira, houve uma interrupção na Savá de todas as atividades, de todos os exercícios, e em todas as unidades do Exército se dedicou o dia inteiro para debater aquele acontecimento, que foi uma coisa muito marcante. Acho que até mesmo inédita, né? Acho que nada parecido aconteceu até hoje. Já aconteceram acidentes, mas não assim, dessa maneira, né? não até esse ponto, em que tinham tantos erros juntos. É verdade. Num lugar onde não devia ter nenhum erro. Então, até hoje, ainda não... E vai se falar nisso muito tempo. Durante muito tempo. Vai se falar nisso durante muito tempo. Hoje, mudando um pouquinho, né? Porque realmente não tem muito mais o que a gente possa fazer ou falar, a não ser esperar que as conclusões sejam feitas, né? Hoje nós estamos em Tubisfat, né, Ruth? Hoje estamos comemorando o Ano Novo das Árvores, que geralmente é comemorado aqui com plantio de árvores, o Kerikaemet que faz isso, que é o reflorestamento. Não sei se você sabe que Israel é o único país do mundo que tem, depois de tantos anos de existência, mais árvores do que tinha quando começou. Olha, que bom.
por causa essa iniciativa do reflorestamento. E aquele incidente que houve lá no Negev, com os beduínos na quinta e na sexta, e prosseguiu no sábado, foi por causa do plantio de árvores que o Pericaimen estava fazendo, já preparando para a comemoração de Tu B'Shvat, e eles e os nossos amigos beduínos não gostaram, porque era muito perto da aldeia deles, e existe uma lei não escrita na cultura árabe, principalmente, de que quando você planta uma árvore num local, você está demonstrando propriedade sobre o local. Porque Então existe o Passuk na Tzavá, na Tanar, vamos ver se eu me lembro disso certo, de que um camarada estava andando e viu um outro plantando uma árvore pequenininha, né? Uma muda, né? De uma árvore que dá um fruto muito especial que não tem em muitos lugares, tem em climas desérticos, como aqui. Então, esse estranho viu que era um homem já de meia idade e perguntou para ele: você está plantando essa árvore agora? Quando é que essa árvore vai dar os primeiros frutos? Aí ele disse: em geral, depois de 70 anos. Aí o outro perguntou: então, para que você está plantando? Você não vai comer esses frutos. Ele disse: claro, eu não vou comer, eu estou plantando para os meus filhos. Os meus filhos depois vão plantar para os filhos deles, e assim é. Isso é uma paródia, né, do que se diz, não é o que você planta em matéria material, é o que você planta em matéria de tradição, de educação, entendendo? O preparo para o futuro. o Quem legado não planta, não não colhe. colhe. Isso. Muito bonito, muito Entendeu? bonito. É. E é Quem não interessante, né, Ruth, planta... porque Israel está indo de uma forma positiva sempre, né, na contramão do mundo, né, porque está todo mundo derrubando árvore, principalmente na Amazônia, né, que é uma destruição total, e aqui se E planta aqui está cada se vez mais, plantando o tempo todo. o tempo todo. Hoje também, o dia de Tu B'Shvat, é o dia do aniversário da Knesset. A Knesset tem um dia de aniversário, que é o Tu B'Shvat. Então, existe, nesse dia, eles fazem uma sessão especial de plenário, e tem discursos, e tem várias comemorações interessantes que se faz nesse dia, além do trabalho normal. Mas hoje o nosso amigo Benjamin Netanyahu estragou a festa, porque ele, como chefe da oposição, ele não compareceu hoje, ele teria que discursar, né? Porque sempre o chefe da oposição discursa em todos os eventos festivos que tem na Knesset, fala o primeiro-ministro e fala o chefe da oposição. Não, ele não veio, não discursou, transferiu os poderes dele para um deputado que não tem nenhuma projeção nem dentro do Likud, nem na vida pública, muito especial, e estragou a festa, né? Digamos assim. Por quê? Porque ele está ocupado com o julgamento dele. Acontece que o julgamento dele chegou numa fase em que ele tem que tomar uma decisão, que a quantidade
de pessoas que vêm depor, que estão chamados para depor, atinge a 300. De modo que esse julgamento vai levar um tempo enorme, muito tempo, vai custar muito para o país, e todo mundo vê nisso a possibilidade dele conseguir arrastar, como ele arrastou até agora, por muito mais tempo, para tentar fugir à justiça. Existe um acordo que se chama acordo jurídico, que pode ser feito entre as partes que estão disputando, quer dizer, entre o acusado e os acusadores, que é você chegar a um acordo para encurtar o processo. Com isso, qual é o acordo? O culpado tem que está sempre dizendo que ele não tem culpa nenhuma, ele não aceita nenhuma das acusações. Ele diz que ele não está sendo acusado de nada, não está havendo justiça contra ele, e sim perseguição política. Quer dizer, como se os tribunais, a justiça de Israel está correndo atrás dele para torná-lo culpado, mas ele não fez nada. Ele está sendo acusado em vão. Então, se faz um acordo onde ele reconhece parte da culpa e, em troca, a acusação, a promotoria, diminui a pena ou troca a pena. Ele, esses anos todos, ele está dizendo que não vai acontecer nada, porque não houve nada. São 4 processos que estão em cima dele, e ele diz que não tem nada. Então, é preciso, para haver um acordo, é preciso que ele aceite e que o conselheiro jurídico do governo aceite e que a promotoria geral aceite. Porque, se não houver uma aceitação entre eles, os juízes não serão obrigados a aceitar esse acordo. Quando chegar ao tribunal, eles não serão obrigados a aceitar. E o que acontece? Ele não quer aceitar a culpa de que ele fez, que ele ofereceu dinheiro, suborno, ao Noni Moses, que é o dono do jornal Yediot Ahronot, em troca de uma melhoria nas críticas que são feitas contra ele e a família dele. Quer dizer, o Noni Moses vai mudar a atitude dele com relação a isso, e ele, então, ofereceu um suborno. Qual era o suborno? Porque o Netanyahu goza do apoio de um jornal que se chama Israel Hayom, Israel de hoje, cujo proprietário é um bilionário americano que é muito amigo do Netanyahu, e ele edita esse jornal aqui em Israel, diário, grátis. É distribuído gratuitamente. Logicamente que um jornal que é distribuído gratuitamente tirou parte da propaganda que o Yediot Ahronot publica, ele recebe por isso, diminui a venda do jornal. Né? Então, o Netanyahu, que se considera dono do Israel Hayom, ofereceu ao Noni Moses: você para de falar tão mal de mim e da minha família e da minha política, e, em troca, eu vou diminuir
o número de jornais editados, de números, né? De jornal editado, a propaganda, etc., para não prejudicar as tuas entradas. Isso é suborno, não é? É lógico, claro. Acontece que ele não imaginava que o Noni Moses gravou essa conversa. Então, o negócio foi passando. Quando explodiu tudo... Não tem o que discutir, então, não. agora, o que ele quer? Ele quer, em troca, ele não aceita a culpa de suborno. Ele aceita a culpa como violação de confiança, que é muito menos do que suborno. Efkerut, que é você fazer coisas proibidas, mas que podem ser desculpadas em certos entendimentos políticos. E, em troca disso, quer dizer, ele aceita isso, não aceita o suborno, mas existe um ponto que é o mais importante de todos, que é o calon, a vergonha de você estar sendo submetido a um julgamento com acusações dessa gravidade, porque essas acusações, mesmo esse de que não é suborno, que é violação de confiança por parte de um primeiro-ministro, é uma coisa muito grave. Claro. Muito grave. Então, isso resulta em pena de prisão. Agora, se eles aceitam o acordo, então, em vez de suborno, é violação. Então, em vez de prisão, ele vai ter prisão que vai ser, ao invés de, vai ser trabalhos em benefício da comunidade durante um X de anos. Agora, o pior problema é a tal da vergonha, que esse calon representa a obrigatoriedade dele, durante 7 anos, se afastar da vida pública. Ele tem 72 anos agora. Daqui a 7 anos, ele estará com 79. Ele não pretende sair da vida pública. Ele não consegue ver isso. De modo que, embora ele tenha uma quantidade de advogados, os melhores advogados que tem em Israel, e não é 1, nem 2, nem 3, ele tem uma opção de advogados. E os advogados todos dele aconselharam a ele a aceitar esse acordo, porque se ele chegar a julgamento sem esse acordo, ele provavelmente, existe uma probabilidade muito grande dele ser acusado e ter que pegar alguns anos de cadeia, que é muito pior. Lógico. Mas... Então, ele ainda não se convenceu. Agora, quem tem que dar assim uma última palavra é o conselheiro jurídico do governo, que é quem deve aconselhá-lo. E esse conselheiro termina a cadência dele agora no fim do mês, os anos de cadência dele. E ele não sabe, se o Netanyahu não aceitar até agora, nesses dias, pode ser que o próximo que vai entrar no lugar dele, que até hoje ainda não foi escolhido, não se sabe quem é, se esse que vai entrar vai aceitar isso. Pode ser que esse diga, não, eu não aceito acordo nenhum. E aí? E aí começa tudo de novo. De novo. Estaca zero. Oh, meu Deus. De modo que não se fala em outra coisa de manhã até de noite, todos os programas. Você abre o jornal, 3, 4, 5, 6 páginas, todo mundo que não escreve, até o Ehud Barak escreveu, porque tem uns que, como o Ehud Barak, que é contra. Ele disse que isso é uma vergonha para o país,
oferecer a um camarada que ele é um criminoso, Acordou. subornou e vai aceitar, em vez de prisão, para ele fazer trabalhos públicos e não se afastar por 7 anos da vida pública? O que é um prêmio? Sendo premiado? Por que, né, Ruth? Por que com ele está sendo diferente? Influência, minha filha, influência pública, o povo está com ele. Olha, o povo que elege ele, que vota nele, está fazendo uma campanha financeira para poder arrecadar fundos para pagar aos advogados dele. Olha, que coisa, hein? Você acredita? Acredito. É o famoso populismo, né, Ruth? Populismo. É o que sempre... Como se o coitadinho não tivesse dinheiro. Pois é. E como então, se só esse o apoio povo... dele, desse americano aí, né? Não é um, são vários. Pois é. São vários. Ele tem... Na minha terra, isso se chama Borogodó. Nathaniel Borogodó. tem Borogodó. É isso mesmo. Não é isso? Não tem Borogodó. É isso aí. Pessoas que têm Borogodó, não tem explicação. Não tem explicação. Então, agora o que está acontecendo no momento que eles chamam mapats político, explosão política, porque do momento que existe alguma dúvida quanto à continuação do Netanyahu no poder, no Likud, né, principalmente, então começa a disputa. E tem 4 já lá no Likud que já estão se matando para ver quem é que vai ser o sucessor. Gente, o que é isso, né? O que é política? A política é uma cachaça, né, Ruth? É um vício. Assim, quem está na política... e tem lá Nir Barkat, que ele foi durante muitos anos prefeito de Jerusalém, e ele não estava ativo na vida política. Ele foi um camarada que trabalhou muito bem na vida e se tornou milionário. Aí ele resolveu que ele pode trabalhar para o país sem ganhar um tostão. E ele foi prefeito durante muitos anos, eleito com maioria de votos em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito difícil de ser governada. E ele foi um ótimo prefeito, sem ganhar salário. Quer dizer, ele ganhava um salário, como se diz... simbólico. Simbólico. Ele ganhava um shekel. Uau! Tudo por isso. mês. Um shekel. Um shekel. E ele, então, agora acontece que ele é um dos primeiros que desde que ele saiu da prefeitura de Jerusalém e entrou na vida política e concorreu a deputado, entrou no Likud, que ele diz que a meta dele é ser primeiro-ministro, que no dia que o Netanyahu abandonar a vida pública, ele se candidata a substituir o Netanyahu. Ele nunca escondeu isso, ele fala isso francamente. De modo que agora, nessa situação que está, então, qual foi a primeira preocupação dos outros candidatos do Likud, que estão também querendo a mesma coisa? É fazer uma lei que limite a soma que você pode gastar em campanha política. Porque esse Nir Barkat, ele não tem problema. Ninguém lá, os outros candidatos, mesmo o Israel Katz, que também não falta dinheiro a ele não pode gastar, ele não tem o que o Nir Barkat tem. Então, aqui não tem uma lei que limita... Até agora não havia uma lei que limitasse, que não havia. Quer dizer, a vida política
não atraía os milionários. Quem era, primeiro, que não haviam tantos milionários em Israel, né? Só depois que começou mesmo esse desenvolvimento tecnológico. Onde é que eles enriqueceram? No high-tech. Né? Então, o high-tech é que abriu as portas, porque são firmas que são compradas por outras firmas americanas e passam a ser negociadas na Nasdaq, na Bolsa de Nova York. Eles ganham fortunas. E não precisam de mais nada, não precisam fazer mais nada. Aí querem fazer alguma coisa, querem ter o poder. Então, aí é o poder. O poder financeiro eles já têm. Eles agora querem ter. Pronto. É o orgulho de ser o chefão, o poderoso chefão, né? É como todo político, né? Isso é política. Agora, então, precisa uma lei, e já estão fazendo, uma lei que limite a importância que pode ser usada em campanha eleitoral. Eu acho muito correto. Justo, né? Muito correto, porque o que vai fazer valer é o dinheiro, quem tiver mais dinheiro é que vai ser eleito. Não pode ser. Não. Tem que ser outra coisa. Tem que ter outros valores para você poder ser eleito para a vida pública que não seja o dinheiro, logicamente. Então, bom, ele aceita, ele não se importa, mas ele sabe que ele tem muitas vantagens. Olha. Quer dizer, então, que agora está todo mundo já disputando o cargo do Netanyahu. Todo mundo disputando. Ninguém mais quer. Mas, assim, o apoio que ele tinha no momento, porque ele tinha um apoio, né, do partido. Ele continua tendo apoio total. Tem deputados que até hoje continuam chamando o Netanyahu de primeiro-ministro. Não o tratam como deputado Benjamin Netanyahu, ou o chefe ou líder da oposição, é primeiro-ministro Netanyahu. Continuam chamando. Ele tem borogodó, tem isso que gostam dele, e apesar de que ele não é assim uma pessoa simpática, digamos assim. Ele é um populista antipático. Para os menos privilegiados. Ele é muito simpático para os que estão lá em cima. Para os menos privilegiados, ele não é nada agradável. Mas isso também agrada, né? Isso também agrada as pessoas. O status, né? O que representa. O status. De modo que isso é o que está agora correndo aqui. Não tem outro assunto, é o julgamento dele, e, inclusive, foram pedir, ele mesmo, Netanyahu, foi pedir a opinião de um ex-juiz do Supremo Tribunal, que ele foi o presidente também do Supremo Tribunal na época, o Barak, que foi assim, um expoente, viu, na vida jurídica daqui de Israel. Já tem mais de 10 anos que ele está aposentado, e o Netanyahu foi pedir a opinião dele, e foi até publicado nos jornais, que ele disse que achava que ele devia aceitar essa proposta. Essa proposta, porque senão esse negócio não vai ter fim. E o Barak é ex-primeiro-ministro, ex-ministro da Defesa, ex-chefe do Estado-Maior, escreveu ontem um artigo no Yediot Aharonot, arrasando, como se diz, que isso é uma vergonha
para o resto das gerações de Israel, se for aceito esse acordo judicial, onde ele vai reconhecer uma parte da culpa, mas não a principal parte da culpa. Então, ele começa a citar todos os grandes líderes do passado de Israel, se algum deles teria coragem de tomar uma atitude dessa. Que, na verdade, também a pessoa tem que ter um pouco de dignidade, né, Ruth? E isso é que se espera de um líder, de um... Ele não tem nenhuma. Pois Ele não tem nenhuma. Né? O que está acontecendo em relação a essa situação do Irã e as sanções, e agora que eles estão com a China, né? Fazendo acordos com a China. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é um assunto que agora, por exemplo, com os Estados Unidos, como eles não estão nessa comissão que está continuando a debater esse assunto para impedir que o Irã consiga o armamento atômico. Agora, continua a mesma conversação. Agora, a China e a Rússia, eles não estão dentro dessa comissão da mesma forma como estão os países europeus, a comunidade europeia. É diferente, eles são a maioria. Agora, tem coisas na política internacional que realmente é muito difícil de entender. Eu vou te dar um exemplo, não é uma comparação, mas é um exemplo de como que política e dinheiro são duas coisas, desculpe a má palavra, fedem. O Líbano está atravessando uma fase de crise econômica muito difícil, e dentro dessa crise econômica, a crise de energia é muito mais grave. Eles estão em condições de fornecer algumas horas de eletricidade por dia, é frio, não pode ter aquecimento. E Israel, aqui pertinho deles, tem gás barato, e no mar, bem próximo do Líbano, mas Israel e Líbano não têm relações e não vão vender. Então, tudo sob o radar. Os Estados Unidos, a Rússia, o Egito e a Jordânia entram em negociações para vender gás de Israel para o Líbano. Entendeu? O Líbano, na mesma hora que isso saiu publicado, a imprensa libanesa, jamais gás israelense vai correr nos tubos, nos gasômetros que vão chegar no Líbano, jamais. Vem da Jordânia. Mas a Jordânia não tem gás. A Jordânia compra gás de Israel. O Egito tem muito gás. E o Egito também está nessa jogada, mas o Egito não quer vender gás para o Líbano, porque vai sair muito caro esse transporte. É muito longe. E o Egito tem uma população enorme, e ele nunca teve interessado em se desfazer das reservas
que ele teve, porque ele não sabe também o quê. Ele está no mesmo jogo Uhum. aqui do Oriente Médio, nunca sabe o que vai acontecer. É. De modo que o que vai acontecer é isso que eu te falei. A Rússia, os Estados Unidos, a Jordânia e o Egito vão juntos fornecerem gás, Para o Líbano. fornecer não, vender Vender. gás ao Líbano, do gás que é extraído das fontes submarinas É. de gás na costa marítima norte de Israel. É isso que eu falo. Aí você Da pergunta China a e o Rússia e Irã. a China com relação ao Irã. Você imagina o que tem a Rússia com essa história toda? Não? Não, é E os porque Estados o que eu estou Unidos? te perguntando é porque o que eu li foi até uma coisa que me deixou bem preocupada, que a China, né, porque como o Irã está sofrendo as sanções, a China resolveu apoiar o Irã para fornecer Sim, petróleo para o Irã, claro, claro, né? E com isso a China declarou que o Irã é hoje o parceiro mais importante no Oriente Médio. E, claro. e aí, Qual é o outro parceiro não, que a China não, tem aqui no Oriente Médio? não, eu sei, mas isso em termos, eu vejo isso já, não, isso particularmente não é bom, mas a curto prazo, ok, mas isso a longo prazo pode significar uma coisa muito ruim, né, Ruth? Porque Sim, é a claro. divisão do mundo, né? A gente está, mas já tá dividido. já A está. China, hoje em dia, é a tal história. Hoje, agora, você viu o que aconteceu agora, esses 2 anos, com a crise da corona. Ninguém tinha máscaras. É, Quem é que forneceu a máscaras? China. E quem é que jogou para o mundo esse vírus? É. Bom, isso aí também a gente é China, Tem mas muita coisa, é, tem é, muita coisa atrás disso. é. É, e matéria do vil metal não tem nada. Mas Quando a Síria, hum, quando a Síria resolveu também, nos anos 90, 90 e pouco, ainda era o pai do Assad, que era presidente da Síria, resolveu também entrar na corrida atômica. Quem é que forneceu todas as condições da construção de energia atômica na Síria? A França. é. A França. Onde é que está a mentalidade francesa de igualdade, liberdade, fraternidade, de fornecer conhecimentos e toda a base para a construção de um reator na Síria, quando ele sabe que a Síria é inimigo de Israel? É. Mas o que tem? Dinheiro. Dinheiro, tudo é dinheiro. Tudo De dinheiro. qualquer Amanhã. forma, a China E e a Rússia Israel, não fornece até hoje, a mesma Rússia que fornece todo o armamento que o Irã não consegue mandar para a Síria, até que da Síria chegue ao Líbano, ao Hezbollah, a Rússia fornece, não é? E é, essa mesma Rússia agora entra para ajudar o Líbano a ter gás de Israel. E não tem lógica. nós que somos pessoas Mortais. assim, Simples mortais. a gente olha para essas coisas e E não não. consegue fazer a ligação. Não, eu perguntei isso porque eu até ano passado, ano retrasado,
vinha contando das relações China-Israel, que estava havendo uma troca boa, né? Que estava havendo, são grandes parceiros e tal. E aí, de Exato, repente, vem uma declaração que o maior parceiro da China Pois é, é o Irã. imagina. A China comprou uma porcentagem grande da Tnuva daqui de Israel. Pois é. A China mandou engenheiros e operários para fazerem os túneis, para construir os túneis da linha de trem que Para vinha de Jerusalém. Tel Aviv para Jerusalém, que passa sob montanhas. A É, China pois é, pois é. É, é assim, é é assim que o assim. mundo Um vive. dia a gente acorda amigo, no dia seguinte a gente não é tão amigo assim, e pode ser que Pois depois da é, manhã a gente seja inimigo. É isso. A história é é isso. assim, né? Agora, quem tem o conhecimento e quem tem dinheiro consegue fazer muita coisa. Entra em todos os mercados. É verdade, é verdade. Entra em todos os mercados. É. Hoje, qual é o mercado que não tem produtos chineses? Ruth, não tem nada. Olha, Nada. as roupas que a gente usa, tudo, tudo, das roupas ao espremedor de frutas, né? Não importa o É quê. tudo feito na China, é impressionante. É dificilmente você vai ver alguma coisa que não é feita na China. E tanta gente fala que se o mundo quisesse acabar com isso, porque qual é a revolta de uma grande parte das pessoas liberais no mundo? Não é o fato da China vender e os outros países compram que a China vende mais barato. É pelas condições que a China impõe aos operários que É, trabalham para poder vender o que eles vendem tão barato. exatamente. Eles são escravos, Dados. eles não têm hora de descanso, eles dormem no local de trabalho, no chão, trabalham sentados no chão, não tem frio, nem calor, nem nada. As pessoas, se o mundo todo que compra, eu digo, nós, os cidadãos, que compramos essa produção toda chinesa, resolvêssemos fazer um, Boicote. hã? Boicote. Resolvêssemos fazer um boicote total e não comprar nada, ia ser uma revolução, mas não toca. Primeiro porque do jeito que a coisa tá, é impossível também, né? Porque você vê, na época que a gente precisou de máscara, só a China tinha. Ninguém Só a vai fazer China tinha. boicote. E por aí vai. Não são só, são coisas essenciais, às vezes, que a gente Tudo, precisa. tudo, Aí tudo, no tudo, final tudo. já não tem mais como voltar atrás, né? A verdade é. E também vamos combinar que não interessa, né? A quem interessa que os chineses que a gente nem conhece estão lá trabalhando como escravos. As pessoas não querem saber. Isso para elas não é mais A importante. mesma coisa na Índia. Na Né? Índia é a mesma A coisa. Índia tem isso. Na Índia é a mesma coisa. A própria, essa loja Zara, quantas vezes a gente leu que, Pois é, né? pois é, E ninguém deixa de comprar na Zara, eu não deixo, você não deixa, ninguém, claro. a gente não. Eles estão cada vez abrindo mais lojas no Pois é, mundo todo. Ruth, é difícil. A gente aqui, se a gente entrar por aí, ou a gente vai ficar muito deprimido, ou Vai ficar muito então a gente deprimido. vai enlouquecer, porque realmente é um assunto que não tem É solução. um problema, É um é um problema. problema. É um problema da humanidade em si, né? Todo É mundo. um problema da humanidade, não é um É, problema meu, teu, é. particular de nenhum. Não, Agora, até seria, né? é um Eu problema conheço que, pessoas que boicotam mesmo, assim. Eu faço a minha sim, parte. existem pessoas que boicotam, como É, boicotam também de Israel, que é muito é, mais fácil exatamente. boicotar, porque não é o mundo todo que compra Israel, não exporta para o É, mundo todo. Mas você vê que quando tem interesse, quando o interesse é político, eles sim boicotam.
É. e não compram. Uhum. Agora, a China é uma potência, É. É isso. uma Hoje a gente falou potência. muito de política. A gente entrou em assuntos bem polêmicos, né? Aliás, Ah, fugindo da política, no final, o jogador de tênis é, da Sérvia foi expulso. foi. Muito bom, Também foi achei. ótimo, Valeu mesmo. bonito. A É isso aí. Austrália mostrou que eles têm leis, que as leis foram feitas para serem respeitadas, e ele não pode jogar. Eu acho. Hoje já É, começou e ele já foi embora. é isso aí. Tá certíssimo. É. Concordo plenamente. É isso aí, minha amiga. Algo De vez mais? em quando acontecem coisas boas. Não, muitas coisas boas. Não, eu digo do ponto de vista humano, do Humano, ponto de é. vista. É, É verdade, é verdade. senão você não consegue mais respirar. É O ar verdade. fica tão pesado que você não consegue respirar. Aí, de repente, vem um exemplo desse de um país, né, que respeita, né, É, as suas leis, seus cidadãos e, enfim, isso aí mostra que nem tudo está perdido, né? nem tudo está perdido. Com a corona. É isso aí, minha É, amiga. Então tá, Ruth, a gente vai se falando e essa semana mais, não sei se no dia mais frio do ano, mas por aí a gente vai é, falar de novo, tá bom? tá certo. Um beijo, Ok, Ruth. então tá. Tudo de bom. Feliz Tu Bisfat para É, todos os nossos ouvintes, leitores, para todo o povo judeu, para quem não é judeu também, mas que respeita a vida da vegetal, natural, a né? A vida das natureza, respeita a árvores, natureza. natural, a natureza. Para mim é uma das festas Então, mais bonitas que existe, é, né? Porque a é, árvore tem o todo, ano novo, o é, ano novo das das árvores. árvores, é. Árvore em hebraico eu sei como é que é. É etz. It's, Ah, viu? Já tô. está sabendo, está sabendo. Ai, It's. ai. Falou, Ruth. Um beijo para você. Obrigado para todos aí. Tchau. Obrigada, tchau.